Gente, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Herculano Lopes. Sou escritor e sou jornalista, agora felizmente aposentado depois de 30 e tantos anos no dia a dia do jornalismo. Amigo do Afonso Borges a vida inteira. E hoje eu vou ter o prazer de estar aqui com a ajuda de vocês, tentando mediar uma mesa aqui com 3 grandes queridos amigos, escritores de primeira linha, grandes poetas, que é o Tonico Mercador, a Thaís Guimarães e o Kiko Ferreira. Vamos então chamar, os nossos convidados? Vamos começar pela nossa querida poetisa Thaís Guimarães. Uma salva de palmas para a Thaís. Vamos chamar, o Tonico Mercador. E o Kiko Ferreira. Bom, gente, não tem como deixar de agradecer aqui a presença de vocês nessa tarde chuvosa, nessa noite chuvosa. Eu mesmo gastei 1h30 para chegar da Santa Efigênia até aqui. Achei que eu não ia conseguir chegar. Tonico, um mineiro nascido por um acaso no Maranhão. Thaís, uma mineiríssima também nascida por um acaso nas terras do Ceará. E o Kiko Ferreira, Belo Horizontino, né, Kiko? O que é uma coisa rara, né? Não, hoje já nem tanto, mas o... Hein? Criado em Ipatinga. São 3 poetas, 3 talentos que nós temos aqui em Minas, que nós temos no Brasil, reverenciados, conhecidos. Os livros estão muito bacanas. Aqui, Jogo de Faca, da Thaís Guimarães. Manual de Berros, do Kiko Ferreira. Dá até para fazer um trocadilho com o nosso grande poeta pantaneiro, né? Não é verdade? Eu tive o prazer de estar na casa dele uma vez lá em Campo Grande. O Invasor de Livros, de Tonico Mercador. Os livros estão lindos graficamente e também lindos no conteúdo. Gente, nada melhor do que o próprio autor para falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, do que está acontecendo hoje e dos últimos lançamentos, né? Como nós somos cavalheiros, vamos iniciar com a minha querida amiga de tantos anos, Thaís Guimarães. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do Sempre um Papo. Uma alegria estar entre amigos, né? E eu vou falar um pouquinho de mim. Eu comecei a publicar nos anos 80. E os anos 80 foi uma década, né, da redemocratização, e a gente saiu aí dos anos 70, da literatura marginal e da ditadura ainda no país, né? E essa literatura marginal, que trazia até como emblema a fala do Hélio Sica, né, assim, ser marginal, ser herói. Mas a gente entra nesses anos 80 com uma certa alegria e fé e esperança, enfim, na mudança do país, mas mantendo também, eu acho que a literatura fez isso muito, a poesia, né, um movimento muito forte dessa publicação à margem. Então, não mais marginal naquele sentido dos anos 70, mas de publicar à margem das grandes editoras. E isso, aliás, hoje é um evento que a gente está vendo as pequenas editoras crescendo, né, à margem das grandes editoras e fazendo um belíssimo trabalho que a gente tem assistido. Mas nos anos 80 era isso, o autor publicava, né, eu fiz parte desse movimento aqui de venda no mano a mano. O meu primeiro livro, O Jogo de Cintura, eu vendi ele assim, em bares e em teatros e tal, mão a mão, vende 2.000 exemplares. Então, se a gente perguntasse em que livraria vendia 50 livros numa noite, num dia, eu vendia numa noite, saindo nos bares e oferecendo meu livro e perguntando, tem alguém nessa mesa que gosta de poesia?
E como o Ricardo Aleixo até comentou uma vez comigo, eu fazia micro-performances, porque eu abordava as pessoas nas mesas e lia os meus poemas. Antes do Jogo de Cintura, eu, aliás, lancei esse pôster poema que eu saía vendendo. Você me ajuda aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Que se chama Nuanças. É um projeto gráfico do Tião Nunes. E eu estou mostrando esse poema especificamente porque, como a gente está aqui para conversar e também contar um pouco de história, né? Esse poema, antes dele ser publicado, esse é um pôster poema, o Tunay, o músico, ele teve acesso a esse poema e ele falou, vou musicar. E isso ficou, há 40 anos atrás, né? Ficou aí, essa coisa solta. O ano passado, o Tunay me liga e falou, Thaís, eu estou gravando meu CD de 40 anos e resolvi incluir a música, porque eu fiquei guardando para Simone gravar, Simone não gravou, e eu musiquei, estou te passando, estou incluindo no meu CD, queria sua autorização. E realmente incluiu, fez uma belíssima música que está no CD dele, Caderno de Lembranças, e para mim foi um resgate assim, muito interessante, porque se a gente pensar assim, um poema que foi escrito há 40 anos, 40 e tantos anos atrás, né? Ele me volta hoje como música, e eu estou falando isso porque o Tunay morreu tem poucos dias, aí, né? Um mês e tal, ele morreu, teve um infarto, e não saiu nem divulgando o CD dele ainda, o Caderno de Lembranças, embora esteja já no Spotify e tal. Então, eu trouxe para poder mostrar, porque é uma história que é triste, como disse o Afonso, ele falou, é uma história muito triste. É triste, mas, ao mesmo tempo, devolve essa força da poesia, e uma coisa que eu acredito muito, eu sou uma pessoa muito difícil de publicar. Eu tenho só 2 livros de poesia publicados, que é o Jogo de Facas e o Jogo de Cintura. E o Jogo de Cintura eu publiquei há 40 anos atrás, e o Jogo de Facas foi em 2016. E são 2 jogos, né? O Jogo de Cintura naquela época, porque o Jogo de Cintura tinha aquela metáfora da gente sair realmente driblando a venda e as editoras, enfim, sair vendendo à margem. E o Jogo de Facas, porque tem essa coisa que eu sou cearense e tenho no meu DNA o Agreste, um pouco de João Cabral, então a coisa do corte, da escola de facas do João Cabral, também, tanto que a epígrafe é do João Cabral. E eu penso isso, assim, eu escrevo relativamente muito, mas publico muito pouco, porque eu sou muito exigente. E, para mim, eu penso assim, que literatura não é quantidade. É assim, se eu escrever um poema e esse poema ficar, ótimo. Porque se as pessoas se lembrarem dele, maravilha. Eu participei de outro dia de uma mesa e eu falei um poema meu curtinho, que assim tá no Jogo de Facas, que chama As Cegas. Ao seu lado, palavras ternas. Caminho, com o coração entre as pernas. Quando a mesa acabou, uma pessoa da plateia falou, adorei o poema, e falou o poema de cor, assim. Eu falei, sabe, fiquei super emocionada. Então, é isso. Eu acho que escrever e a minha trajetória, né, eu estou falando assim, resumidamente, são 2 livros, muitas plaquetes, muitos poemas publicados em revistas, em livros, e nós vamos continuar a conversa. Agora eu vou passar a bola, né? Ok, essa época aí nós somos aí da mesma geração, na verdade, crescemos juntos aqui em Belo Horizonte. E essa época da literatura marginal, eu também participei, o meu primeiro livro, Sol nas Paredes, vendia na rua, a gente passava a noite inteira nos bares vendendo. Foi uma época muito interessante. Encontrávamos muito, né? Auge da ditadura militar, e foi um momento efervescente, não é? Aqui da poesia e da literatura mineira. Ô, Kiko, fala um pouco para nós aí agora de você, da sua trajetória. Você, poeta, crítico musical, conhece música como ninguém, meu ex-colega lá no estado de Minas, e tenho a alegria de ser seu amigo há tantos anos. Conta para a gente um pouco dessa caminhada sua e do Manual de Berros. Mas é feito para isso mesmo, eu mesmo erro cada vez que eu falo. Primeiro eu queria
falar da emoção de estar aqui nesse projeto, porque eu acompanho desde o início, desde que ele chama Bate-Papo no Tom, né, com Afonso Borges, e teve um momento na minha transição ali em 86, entre a saída da Rádio Confidência e a entrada na Rede Minas, que eu fiquei uns 6 meses sem trabalho, e o Afonso, generosamente, como sempre, me convidou e eu fui o assessor de imprensa do projeto, almoçava na casa dele e convivia todo dia, então foi uma experiência riquíssima, tão grande como foi para mim quando a gente fez o Coliseu Circo da Lagoa, que eu trabalhei com a Paula Horta, e a gente alugava o Circo Garcia, ali na Pampulha. O primeiro show foi o Chico Buarque, depois teve Sandra de Sá, não sei o que. Eu fiz assessoria de imprensa também. Eu convivia diariamente com o pessoal do Circo Garcia, com o Romaninho, com a turma toda do circo. Aprendi muito sobre circo ali naquele momento. Mas estou desviando um pouco já, né? É porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho 61 anos, eu nasci em 59, e com 5 anos eu fui para Ipatinga, meu pai foi para trabalhar na Uzi Minas, e eu me formei lá, quer dizer, comecei lá, fiz o primário e o ginásio, né? E tive a felicidade, no final do ginásio, alguns colegas de turma falaram, vamos para Belo Horizonte fazer teste para o Colégio Técnico da UFMG. Eu falei, opa, já vou entrar na universidade com 15 anos, já estou gostando. E aí a gente fez, naquela época, um vestibular, Mineirão, 1.860 candidatos para 80 vagas, foi um sucesso, aquelas pranchetas, aquele negócio assim. E eu consegui passar e tive a felicidade de cair na UFMG aos 15 anos, que normalmente as pessoas chegam na universidade com 18, né, com 17, com 19. Então, aos 15 anos... Eu que até então achava que poesia era só parnasianismo, uma coisa chata, eu fui cair na UFMG no mesmo colégio, na mesma época, de Éder Santos, de Titani, né, de Natan Kakovsky, e logo depois, como na política estudantil, conheci o Marcelo Dolabella, né, que ele tem uma apresentação dos livros meus que ele fala que nós éramos irmãos siameses, porque a gente dividia nosso tempo entre a música e a poesia. E aí sim, eu comecei a entender que a poesia podia ser mais do que uma coisa parnasiana, uma coisa complexa, uma coisa... Né, nem tudo tinha que ser Ilíada e Odisseia, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi... Eu 75 eu entrei no Colégio 75. Técnico. E aí, logo depois, na capa aqui, eu tenho essa foto aí é da minha primeira carteira profissional de 77. Logo depois que eu terminei o colégio técnico, eu fui... Meu pai, aquela história, o metalúrgico falou, se você não se virar em Belo Horizonte, você volta para Ipatinga, vai trabalhar na Uzi Minas. Eu falei, eu vou largar aqui essa música, essa poesia, não vou me virar. Tive a felicidade de conseguir um trabalho na Gramofone, que foi a primeira loja que ia vender CD, não sei o quê, e eu tinha total liberdade, como gerente de música, de comprar o que eu quisesse. Então a loja se tornou um centro cultural. No sábado de manhã você tinha políticos, artistas, bailarinos. Então lá eu conheci Rodrigo Pederneiras, Fernando Pimentel, o MPB4, Stanley Clarke. Então virou, no sábado de manhã, era o ponto de encontro do pessoal de música clássica, né? E também começaram a aparecer poetas, escritores e tudo mais. Eu vendia equipamento de som e disco. Então foi nesse ambiente do Colégio Técnico, da UFMG, e da Gramofone, que eu fiquei conhecendo. Eu tinha mais contato por semana de gente nova, importante na cidade, do que do resto dos anos de jornalismo. Então, aí eu comecei, naquele momento, sempre gostei muito de música, então a minha ideia original era ser letrista de música popular. Cheguei a fazer umas músicas, umas letras, o negócio não funcionava. Aí eu descobri que eu podia escrever uma letra que tivesse música própria, mas que não precisasse de um compositor para trabalhar. E aí eu comecei a fazer, no espírito da poesia marginal, na loja, aproveitando o público seleto que eu tinha, a fazer uns livretos de xerox, escrita à mão, e saía distribuindo. Até que alguns amigos, e o mais incentivador dele foi o Antônio Barreto, né? Grande amigo, porque do Colégio Técnico eu estudava com a Marilise, que era cunhada dele, então eu conheci o Antônio Barreto. Então teve um momento que o Barreto falou assim, agora você pode publicar, que você está pronto para publicar. Então em 1982 eu lancei o primeiro livro, o Cordiana, e daí parece crise de casamento. Fui lançando a cada 7 anos. Parece que aos 7 anos é meu ciclo de criar, amadurecer e publicar um livro. A única exceção foi no Centenário de Belo Horizonte, que o meu amigo Marcelo Dolabella me chamou para fazer parte do Poesia Orbital. Aí eu quebrei, né, fiz 96, 97. Mas desde então, o último eu lancei em 2013, agora estou lançando mais um pela Impressões de Minas. E já são quantos livros? Esse é o 10º. O 10º só de poesia? Só de poesia. Livro sobre música você nunca lançou? Eu venho ensaiando essa história de usar as entrevistas, inclusive tive a honra de trabalhar com o Tunico na revista Palavra. Eu queria só
só as matérias especiais que eu fiz para a palavra davam um belo livro, né? Tem, por exemplo, uma matéria que eu fiz com o Tavinho Moura, que eu fiz um roteiro de um curta, né? E coisas assim maravilhosas. Tinha liberdade de trabalhar com o Tunico, com o Zé Eduardo, com o Israel do Vale. Então, assim, uma equipe maravilhosa que o Dream Team, né? Que o Ziraldo inventou e a gente conseguiu ser uma revista nacional de cultura importante. Então, assim, então desde então eu venho... Meu sustento se vem da comunicação, rádio, televisão, jornal, né? E o livro eu sempre lancei por minha conta, até que durante 3 livros o Betinho da Scriptum topou, lançamos 3 juntos, e agora eu estou tendo um tratamento especial do Impressões de Minas, do meu amigo o Alisson, que eu não conhecia. E eu falei, olha, nunca fui tão bem tratado na minha vida, porque é uma editora pequena, com muito bom gosto, com alto nível técnico e com um cast de autores, assim, maravilhoso. Então, eu estou me sentindo, recomeçando aos 60 anos, no 10º livro, uma nova etapa da vida. E é um livro aí, depois eu quero falar dele com mais calma. Mas está recomeçando, está num momento bom, né? Pensar que o Pedro Nava começou com 62, né? Você está recomeçando, está ótimo, né, Tonico? Tonico, eu sabia que você era um homem experiente na vida, mas eu não sabia que você era tão andado, não, Tonico. Você já tinha viajado tanto pelo mundo, experiência tão grande e tanta profissão, tanta experiência de vida. Isso influenciou de que maneira na sua poesia, na sua literatura, Tonico, até chegar hoje aqui no livro novo? Uma prosa, né? Aham. Muito bem, Tonico. Eu acho que, na verdade, vocês é que deveriam estar aqui e a gente aí. Porque eu sempre disse que a literatura ou a poesia é uma forma de você buscar a si mesmo. E, na verdade, quando você busca a si mesmo, você acaba encontrando mais do que você mesmo. Você encontra uma humanidade em torno de você. Você encontra o sofrimento, a alegria, o amor das pessoas, e isso é que te faz um poeta. Não há mais nada que isso. O mistério está nesse filtro. E eu tenho dito sempre o seguinte, que a minha vida era uma sucessão de sustos, uma sucessão de espanto. Porque, olha bem, meu primeiro susto foi nascer no Maranhão. Foi um susto. Você nasceu em qual cidade do Maranhão? Nasci em São Luís. São Luís. Foi um susto. Depois, outro susto. Pegar um avião com meus pais e vim para Minas Gerais. A primeira cidade que eu morei foi Liberdade. Seu pai era o quê? Do Exército? Não, ele era coletor federal. Ele era funcionário público. Sim, sim. E para ele era interessante ele galgar, né? Ele fazia carreira. Então ele ficava mudando. Então só em Minas eu tive uns 8 sustos. Que foi quando eu mudei. Mudei de Liberdade para Conceição do Rio Verde, Conceição do Rio Verde para Monte Santo para Cambuquira, de Cambuquira para Três Corações, de Três Corações para Barbacena. Ali eu já era adolescente e fui para o Rio de Janeiro. E uma no Campo da Vertente. Exatamente, isso aqui mais perto. O resto tudo no sul de Minas. Então, bom, aí, outro susto. Fui para o Rio de Janeiro. 17 anos, fazer vestibular. Fiz vestibular, passei, fiz Direito. Abandonei. Por quê? Porque eu levei um outro susto. Fui preso. Preso por quê? Fui preso pela ditadura. Ora, meu Deus do céu. Pela ditadura. A ditadura prendia qualquer um. A ditadura prendia quem era bonitinho, quem era feio, quem pensava, quem não pensava. Prendia. Aí pronto, levei mais esse susto. Aí, bom, lá na cadeia foi um susto atrás do outro, porque parecia que eu ia morrer. Né? Porque era porrada o tempo inteiro. Eu ia com capuz, eu ia no banheiro, aí eu estava tomando banho de frente para a parede, não podia virar. Essa prisão foi no Rio? Foi no Rio, no DOI-CODE da Barão de Mesquita. Sem endereço, tudo. Aí, eu levava porrada, eu estava lá tomando banho, na hora que eu saía do banho, me dava uma porrada. Eu pregava na parede com soco nas costas, o diabo 4, tortura, choque. Mas fiquei lá 10 dias, né? Tá bom. Tem um amigo meu que ficou preso comigo, foi preso comigo, que hoje é curador da mostra Foto Rio, o Milton Guran, foi preso comigo, a gente apanhou junto ali. Então, tudo bem, esse foi um outro susto. Aí, bom, outro susto foi quando eu peguei um avião e fui para a Europa, porque eu fui me autoexilar, depois que eu saí da cadeia.
Aí Eu foi não tava já em mais. que ano esse? Aí isso foi Presídios? 71. O período foi bem interessante. 71. Do General Médici. Eu fiquei preso uns 10 dias. Eu saí no final de... Eu fui preso no dia seguinte ao meu aniversário, janeiro, 22, e saí no final de fevereiro, de janeiro. Fiquei aí, em fevereiro eu já fui embora. Aí o susto, legal, a Europa bombando, sociedade alternativa, era aquilo lá. Londres, Rolling Stones, Beatles, entendeu? The Who, o Diabo a Quatro, entendeu? Muito rachixe, muita gente andando para lá e para cá, cabeluda, entendeu? Pô, eu mesmo dava com o cabelo desse tamanho, não saía numa foto 3x4, o cabelo. Então, assim, era muito louco. Aí, bom, aí foi onde eu fui faxineiro, fui lavador de prato, fui pintor de parede, ganhei um dinheiro como pintor de parede. Foi legal, mais dinheiro do que com outras coisas. Fui até professor de português numa escola que loucamente me contratou, porque eles pediram um teste, aí eu olhei assim, peguei um quadro e comecei a contar aquela história daquele quadro. E falei, agora conta aí, em português. Aí os caras ficaram fascinados com esse método, essa didática porra louca, mas deu certo. Fiquei lá. Bom, outro susto foi quando eu cheguei no Rio de volta. Essa experiência 2 anos. lá na Europa... 2 anos, 2 anos. E lá você escreveu? Escrevi coisas que anos depois, em 88, eu viria editar. Bom, então aí eu levei susto. Fui de susto em susto, eu fui vivendo, chegando até hoje. E o último susto foi quando eu me deparei com 72 anos. Me assustei com o amor. O amor me assustou bastante. Mais do que o ódio, mais do que a violência. O amor é assustador. O amor te deixa completamente desmilinguido. Você fica entregue, não tem jeito. Tem um poema da Rita Spetite que fala que o amor é cego, surdo, mudo, paralítico e barrigudo. É por aí mesmo. Barrigudo eu já estou, paralítico ainda não. Mas, de qualquer maneira, aí eu fui... Bom, aí chegou em 88, em 86 eu levei outro susto. Eu virei publicitário, porque eu vim para Belo Horizonte. Virei publicitário com 38 anos de idade. Meus amigos com 38 anos de idade tinham 18, 20 anos de profissão. O que eu ganhei com isso? Uma úlcera do duodeno. O estresse era muito grande, muito grande. Foi outro susto. Trabalhou em qual agência? Trabalhei em várias agências. Mas trabalhei na Livre Propaganda, foi onde eu tive esse susto maior, que foi a úlcera, né? Fiquei lá. Mas depois eu trabalhei na Setemp, trabalhei na DNA, trabalhei na SMPB. Tem que falar isso com a boca cheia, porque lá em São Paulo, eu virava agora recentemente. Você trabalhou aonde? Eu falei, não, na DNA e na SMPB. Nego, Marcos Valério, né? É um horror, porque o Marcos Valério não era publicitário. Ele era um economista. Eu sou publicitário, eu sou redator, sou criador, sou planejador. Então é isso. Bom, aí eu fui tomando susto. Bom, em 88 eu editei meu primeiro livro, chamado Itinerário da Era do Rock. E logo no ano seguinte, Iluminuras, que eu trouxe para cá, porque os outros estão lá, mas esse aqui está tão velhinho, coitado, que ele foi feito artesanalmente, junto com o meu amigo Paulo Giordano. E aí eu queria fazer um parênteses, eu sou um cara de sorte, muita sorte. Eu estou sempre rodeado de gente inteligente, criativa, entendeu? Me alimenta. Né? Paulo Giordano foi um cara, agora recentemente é o Fernando Pacheco, que veio como parceiro desse meu livro. Então, assim, eu sou amigo de músicos, sou amigo de arquiteto. Então, isso me ajuda muito. Eu nem sou tão inteligente assim, mas isso me ajuda. Né? Então, e o livro novo, Tonico? E o lançamento novo? Então, esse aqui foi agora. Então, olha só, estou falando muito? Não, tá não. Tá indo razoavelmente bem, mas pode falar do livro novo. Não, porque tem mais, porque é o seguinte, um cara com 72 anos, entendeu? Falar sua biografia, contar, eu tenho que ser mais do que você, mais do que você, que eu tenho uns 10 anos, 20 anos a mais. Já é direito adquirido. É direito adquirido. Tem razão. Mas é verdade, mas aí, bom, eu editei o Iluminuras, depois editei Perversos, 4, 5 anos depois, em 94, depois em 98, eu editei Ambos Mundos, Hotel Ambos Mundos, que tem uma parte
toda passada em Cuba, que é prosa, onde eu converso com os mortos de Cuba. Sabe que foi meu roteiro de visita à Havana, foi seu livro. Né? Pois olha, peguei aí, os cenários e fui lá ver. Grande Flávio Henrique. Esse hotel ainda existe em Havana, não é? Hein? Esse hotel? Existe, é o hotel do Hemingway, só. Exatamente. O Hemingway ficou lá. Eu lembro que eu conheci Eu posso contar uma historinha rápida? Essa foi ótima. Eu estava hospedado no Hotel Ambos Mundos. E no Hotel Ambos Mundos tem um quarto, que é um quarto museu, onde o Hemingway viveu uns 4, 5 anos. Bom, eu falei, vou visitar. Eu já estava com ideia, já tinha conversado com o Hemingway no Floridita, onde ele tomava seus daiquiris. Né? E lá ele tomou mais de 15 daiquiris comigo. E aí eu chego, chamei a moça, paguei lá seus 20 pesos, sei lá, 30 pesos, 10 dólares, sei lá quanto. Bom, aí fomos para a porta do quarto. Na hora que ela foi enfiar a chave, falei, um momento, por favor, um momento. Aí, pá. Senhor Hemingway. Silêncio. Senhor Hemingway. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu pensou que não está. Aí ela riu, abriu a porta, então me trancou lá, fiquei lá uma meia hora, mais ou menos. Sentei na cama, deitei na cama. Fiquei um quarto, fiquei olhando. Então o Hemingway tem essa relação com Cuba muito interessante. E depois do Ambos Mundos, eu editei Olhos Quase Cegos, que é uma tentativa de trabalhar com as imperfeições do mundo, coisa que você vê o tempo todo, mas não enxerga. E aí, depois disso, eu falei, aí como todo bom poeta, e eu acho que eu sou um bom poeta, eu editei um livreto pornográfico, como todo bom poeta edita. Chama Afrodisíaco, que é um negócio poderoso. Poderoso, não tem meias palavras. Como não existe mais censura, se você quiser declamar um poeminha aí, fique à vontade, Tonico. Eu até trouxe, para vender ali. Custa a bagatela de R$15. É uma sanfona, entendeu? Com ilustração do Paulo Fatal, em homenagem ao Paulo Giordano, porque foi logo um ano depois que ele morreu. Bom, e aí, agora com a Caravana Editorial, que loucamente, né, me enxergou no meio desse turbilhão aí, e editou 2 livros meus. Hein? Esse aqui, ó, que é de poemas, que é que eu chamo de joint venture, que é editado e impresso na Argentina. Ele é em português, mas é impresso lá, pela coleção 32, Sangre Editorial, que faz parte da Caravana. Ali está o responsável, que é o Leonardo, né, que eu chamei de Doido Varrido, que ele publicou logo 2 livros. Seu fã. Esse aqui fala da ausência da palavra, em que depois de eu andar muito, ver muito, ler muito, eu falei assim, pô, e se um dia a palavra sumir? O que some com ela? Sabe que tem uma história muito boa do Adão Ventura com um poeta de Cataguases, um poeta concreto. Ele estava numa mesa de bar, aí o poeta falou, depois de tomar umas boas biritas, o poeta falou, a palavra acabou. Aí o Adão bateu no ombro dele e falou, rapaz, já para que a palavra acabou mesmo, você podia me dar de presente sua máquina de escrever? Eu estou precisando de um. Eu estou cheio de palavras. Essa historinha. Não, é engraçado. Porque... E o poeta Adão Ventura, que completaria 80 anos, né? Que foi homenageado no último salão do livro da Prefeitura. Você tem uma ideia aqui, ó, por exemplo, aqui, eu falo aqui, eu canto 14, são 30 cantos. Eles têm uma relação, claro, entre eles, mas o canto fala o seguinte, quando se vão, as palavras se tornam ecos de si mesmas, memórias no espelho da impermanência, uma pálida lembrança semelhante à névoa de um mundo que se esvai na brancura de um inverno sem fim. As flores de gelo proliferam em todos os jardins, se quebram ao simples toque das gotas de chuva. E aí vai embora as invenções todas, a imaginação toda, todos os seres bíblicos, os seres fantásticos do Borges, as cidades invisíveis, as cidades fantásticas criadas pela imaginação do homem, vai tudo embora. Então essa é a ideia. E ao mesmo tempo esse outro aqui, que é uma doideira, que é o invasor de livros, que é um cara que simplesmente enlouquece e acha que está invadindo os livros mesmo. E aí no livro ele tem um psicólogo que o auxilia, evidentemente,
mas que no final da história ele acaba internado, coitado. E aí ele invade, você tem uma ideia? Ele invade As Palavras do Sartre, Ulisses do Joyce, Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, 12 Contos Peregrinos, do Garcia Marques, O Jogo da Amarelinha, Parábola do Caga do Velho, do Pepetela, Grande Sertão, Veredas, do nosso amigo Guimarães, Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk, Trópico de Câncer, do Henry Miller, Memórias Póstumas, do Machado, A Fome, do Knut Hamsun, Os Velhos Marinheiros, do Jorge Amado, que é uma delícia de livro, Eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos, O Púcaro Buda, do Campos Carvalho, Os Cantos de Mordoró, do Lautréamont, Quincas Borba, do Machado de Assis, O Velho Mar, do Hemingway, Memorial do Convento, do Saramago, O Caçador de Hereges, de um tal de Luther Brillicet, que na verdade é um anônimo. Opa, estão ouvindo aí, não? Eu falo alto, né? Eu sou maranhense, né? Porque está gravando. Ah, está gravando? Ah, desculpe. E O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, e On the Road, do Kerouac. Então, ele invade os livros simplesmente. Ele discute com o personagem, ele convive com o personagem, ele vai ao cenário onde a coisa está. É uma doideira, ele acaba alucinadamente ali tomando injeção na veia. Né? Dá uma boa invasão. Dá uma boa invasão. Eu gostaria de registrar aqui o que a minha miopia permite, a presença de dois poetas queridos, Simone de Andrade Neves e o Carlos Ávila, marido da Thaís Guimarães, parceiro com ela de vida, e nesse livro lindo, Uma Praça Chamada Liberdade. Esse livro é uma beleza. Eu li ele todo hoje. Estava debaixo da marquise, tinha trazido o livro, li todo, fiquei 1h30, o livro é lindo. Esse livro eu aconselho, indico, todo mundo ler sobre a nossa querida Praça da Liberdade. Nós que estamos falando aqui, nosso papo de geração, começamos a escrever meninos, aí nós não chegamos a ser presos, igual o Nico, não é? Porque a gente é mais novo. Não perderam nada. Talvez se fôssemos mais novos, a gente poderia até ter sido preso, mas a gente sabe que esse período não era brincadeira. A gente escrevia, pelo menos naquele tempo, na imaginação da gente, garotas aí de 23 anos, como uma espécie de resistência à ditadura. Eu acho que, de certa forma, foi. Vocês acham, Thaís, você acha que a poesia hoje, que a gente está vivendo tempos de liberdade democrática, mas um tanto sombrias, né? Você acha que a poesia continua um nicho de resistência? Bom, eu acho que a poesia sempre é um espaço de resistência, e por isso encontros como esse e pessoas, né, como vocês que estão aqui hoje junto conosco, pararem para ouvir relatos, histórias de escritores ou falar um pouco sobre a poesia, eu acho que sim, isso sim já é um ato de resistência. Agora, a dizer que a poesia, em termos de conteúdo, né, ela traga isso necessariamente, eu tenho até um pouco de dificuldade com poesias que claramente são partidárias ou são clichês em termos políticos. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque a questão, o Tunico falou das palavras, né? Eu acho que a questão do poeta, ela irremediavelmente se dá através da linguagem. Teve muito poeta que se perdeu no caminho aí por causa disso. E não tem como, porque, claro, os poetas eles fazem diferentes escolhas e alguns escolhem caminhos que se dão até muito bem, né? São conhecidos e vão para a mídia, enfim. Não significa até que sejam os melhores, mas hoje eu fico pensando a quantidade de poeta que tem, né? Eu fico até me perguntando se não tem mais poeta do que leitor de poesia. Mas você acha que tem mais gente escrevendo hoje do que quando a gente começou? Eu acredito que não. Eu acho que hoje é mais divulgado por causa da internet. Nos anos 80, eu procurei a poeta Sônia Queiroz. Ela tinha acabado de ganhar um prêmio de poesia, Cidade de Belo Horizonte, que é um dos principais prêmios do país. E eu a procurei falando com uma proposta para a gente organizar uma poesia de antologia, uma antologia feminina das poetas na época. Aí ela me devolve a pergunta assim: por que publicar os nossos poemas se a gente nem sabe quais foram as mulheres que publicaram antes de nós? E aquilo ficou na minha cabeça, isso acabou gerando uma pesquisa que foi financiada pelo CNPq,
comigo, Sônia Queiroz, Lúcia Castelo Branco e Ritz Pechit, começou na época, depois saiu, e Ailka Boaventura. Essa pesquisa durou 4 anos e a gente conseguiu levantar 180 nomes de mulheres. Nosso período era de 1500 a 1930. 180 nomes de mulheres que estavam excluídas da historiografia oficial. Várias publicaram com pseudônimo masculino. Então, se pensasse, nesse período aí, nós levantamos 180 nomes de mulheres, né? Isso, poetas do Brasil. Poetas do país todo. Do país todo, Então, você vê, numa época difícil, que a mulher... Eu acho que as pessoas sempre escreveram, que era a questão de publicar, hoje com as redes sociais e com a internet, e com as facilidades mesmo de edição, fica muito fácil publicar. Agora, o critério, né, o que vai ficar, o que não vai ficar, esse critério aí é que é meio complicado, porque eu não tenho ilusão nem vaidade com a poesia. Aliás, eu queria aproveitar o momento que eu estou aqui, a gente falando... Quando a gente tem um espaço, também lembrar de quem veio antes, eu acho que é importante. E hoje, dia 3, a poeta Laís Corrêa de Araújo faria 93 anos. E eu trouxe, é interessante, que se eu perguntar aqui, nessa plateia, se alguém leu 2 livros da Laís, ou talvez um, talvez as pessoas vão me responder, não conheço, ou nem conheço o nome, ou não li, ou já ouvi falar, mas nunca li nada. Né? Então, eu conheci a Laís nessa pesquisa, então eu tive contato com esse livro dela. O primeiro livro da Laís que eu li foi esse, O Canto Chão, que ganhou o prêmio Cidade Belo Horizonte. E ela tem a história dela registrada, ele tem uma fortuna crítica. Olha, eu estou falando de uma poeta que eu imagino que poucas pessoas aqui tenham lido ou conheçam. Ela tem uma fortuna crítica que foi organizada pela Maria Esther Maciel, e ela tem uma antologia que foi publicado pelo FMG com a obra completa dela. Completa não porque ainda ficou um último livro, A Elegia da Maturidade, que não publicou. Então, eu penso nisso. Qual a vaidade que um poeta pode ter? Seria muita arrogância a gente pensar que a poesia é uma coisa que traz sucesso, sabe? Então, eu penso assim, que a gente tem que escrever com muita lucidez e publicar realmente coisas que a gente acredita. Agora, o que vai ficar? Só o tempo que pode dizer. Né? Eu, por exemplo, eu abri aqui falando do meu poema, do Nuanças, que está no meu primeiro livro, No Jogo de Cintura. Agora, se eu for voltar nesse livro, quantos poemas dele resistiram ao tempo? 2, 3? Talvez. Mas isso já me deixa feliz, porque se eu tenho 2 ou 3 poemas que resistiram ao tempo, né, isso para mim está ótimo. Então, eu estou mencionando isso, assim, porque se pensar uma poeta que tem uma obra desse tamanho e pouca gente conhece, e é pouco conhecida mesmo, né? Então, eu hoje estou registrando aqui essa poeta que faria 93 anos, e eu vou ler um poeminha dela. Isso é isso que eu ia te pedir. Quero fazer só um pequeno parênteses, né? Tá aqui roubando um pouquinho aqui de vocês. Quando eu lancei meu primeiro livro também, há 40 anos, o livro que a gente vendia na rua, Sol nas Paredes, a primeira pessoa que escreveu sobre ele foi a Laís Corrêa de Araújo, mãe do meu querido amigo Carlos Ávila. Ela, casada com Afonso Ávila, outro poeta maravilhoso que dispensa comentários. E mais do que oportuna essa homenagem, Thaís, essa lembrança de Laís. Leia mesmo para nós um poema dela. Pois é, né? Quando eu conheci a Laís, eu nem conheci o Carlinhos, né? Conheci o livro dela, assim. Eu vou ler versículo 100. Em verdade, vos digo, nem todo aquele que sobe ao templo e bate no peito, dizendo poesia, poesia, entrará no reino da mídia. Muito bem, Kiko. A Laís, durante muitos anos, manteve uma coluna no estado de Minas, chamava Roda Gigante, né? Roda Gigante, foi onde ela escreveu o seu meu livro. Gente, Livros e Bichos, era a dona Lúcia Machado de Almeida. Era ela que tinha essa... Isso já faz tempo. Kiko, a poesia mudou o que na sua vida, Kiko? Olha, primeiro eu queria falar um pouco da Laís rapidamente, porque ela é responsável por nunca ter entrado num concurso de poesia. Eu entrei num primeiro concurso de poesia sobre o vinho da Universidade de Caxias do Sul, com um pseudônimo picareta demais, Adega Prata. Aí eu tirei uma menção honrosa, e a minha sogra na época, a Guiomar Santana,
ela também mandou um livro, e a gente combinou que o que ganhasse a gente ia dividir. Ganhamos uma caixa de vinho e tive que dividir com ela. E logo depois teve esse prêmio, acho que teve 2 prêmios de Belo Horizonte que eu entrei, assim, só que aí a Laís ganhou. Eu falei, pô, mas competir com a Laís é covardia, eu não vou entrar mais, não. Então, assim, só se tiver um para jovens poetas, porque aí competir com a Laís não dá. Aí nunca mais entrei em concurso nenhum. Agradeço isso para mim, porque tensão de entrar em concurso com uma figura desse tamanho é impossível. Mas isso acontece. Eu já fiquei na finalista do Prêmio Jabuti 2 vezes. Uma vez com o Chico Buarque de Holanda e o outro com o Nélio da Pinon. Como é que você ganha? Não tem jeito. Não, eu também. Eu fui com meu livro estético foi pré-indicado para Portugal Telecom. A hora que eu vi os indicados, eu falei, para que eu entro nisso? Não vou entrar mais. Então, eu vou contar uma coisa aqui. Aqui, ó, tem um livro que ganhou o Jabuti. Bom Dia, Ana Maria. Esse livro ganhou o Prêmio Jabuti. É um livro de literatura infantil juvenil. Na época, pela primeira vez, eu ganhei realmente dinheiro com literatura, porque ele foi adotado, o MEC comprou e distribuiu no Brasil inteiro. Nem contou como edição, porque foi uma tiragem enorme. E eu ganhei dinheiro, assim, com esse livro pela primeira e única vez. E é isso, está fora de catálogo. A editora Vigília fechou, mas é um livro que eu tenho o maior carinho por ele, porque é uma prosa poética para a criança. Bom, e aí, voltando à história da poesia, primeiro a poesia era fundamental porque eu sou do tempo, até estou lançando agora um pseudo-movimento, que tem vários adeptos já, que eu chamo... Daqui a pouco eu falo dele. Mas a ideia é a seguinte, eu acho que a minha vida sempre foi pautada por trilha sonora, por música e por humor. Eu aprendi a escrever lendo Pasquim. Eu, garoto de 10 anos, então eu tive 2 alegrias com relação ao Pasquim, que era o texto mais brilhante da história da nosso jornalismo, porque em plena ditadura eles conseguiram tratar os assuntos mais espinhosos com muito bom humor, com inteligência e com originalidade. Então eu aprendi desde então, se eu vou fazer uma reportagem, se eu vou fazer um artigo, eu tenho que ser original. Eu tenho que fugir do estamos aqui, isso para rádio, para televisão, para jornal, qualquer lugar. Eu falo assim, de que maneira que eu posso abordar esse assunto de maneira original? Porque se não for fazer de maneira original, é só gravar a coletiva e transcrever. Então, eu aprendi com o Pasquinha a ver a vida com humor, com originalidade, valorizar a boemia, valorizar o bom humor. Então, em relação ao Pasquinha, tem 3 grandes, na verdade, porque a revista Palavra do Ziraldo, né? Então eu participei, fiquei muito feliz, me senti um pouco no Pasquim. E tem um livro, o Sim em Setembro, que eu lancei com o cartunista Nilson Azevedo, que era o nosso mineiro no Pasquim, né? Quer dizer, tinha o Ziraldo, né? Mas o nosso mineiro que morava aqui, né? E o Nilson a gente fez, que eu acho que talvez continue sendo o primeiro livro e o único livro de poemas com cartoon no Brasil, não conheço outro. E outro foi o Tarek de Souza, que, como crítico de música, é o meu ídolo, né, de forma e conteúdo, e o Tarek fez um prefácio de um dos meus livros. Então, isso são 2 coisas que dinheiro nunca ganhei, mas ganhei essa alegria de trabalhar com 3 ídolos. Agora, para mim, 2 momentos importantes. Um foi o seguinte, eu estava nos anos 90, eu era diretor da Rede Minas, eu estava no Palácio da Liberdade esperando para aquela solenidade final do ano, de cumprimento do governador e tal. Muito bem. Estava na dúvida se eu ia continuar a ser poeta, se não ia. E aí estava lá aquela história toda, o governador atrasado, gente, aquele calor de terno e gravata. Aí uma faxineira, porque naquela podia fumar. Então essa moça que catava guimba no chão, ela bateu no meu ombro e falou, você é o Kiko Ferreira, né? Eu falei, sou. Pois é, eu tenho um livro seu. Eu falei, que legal. E pois é, então uma vez eu briguei com o meu namorado e mandei para ele esse poema. Ele leu um trecho de um poema meu de cor. Aí depois eu falei assim, agora nós somos casados e nosso convite de casamento foi esse trecho. Eu falei, pronto, agora eu vou reescrever até morrer, porque essa mulher fez valer, né? E agora, recentemente, toda vez que eu estava falando isso para o pessoal, depois que eu lanço um livro, acho que quase todo mundo é assim, né? Você fica um tempo, né? Será que eu vou continuar a fazer isso? Será que eu não vou? E aí, recentemente, uma amiga me mandou uma foto da filha dela com um livro meu, porque a filha tinha visto no Instagram uma garota de 17 anos que pegou um poema meu antigo, publicou, fotografou e publicou com um dedinho assim com esmalte, nem sei quem é a menina. E aí a filha dela, também de 17 anos, ela gostou, aí eu fiz questão, fui lá, levei os livros para ela, e depois ela me manda um poema de 92, uma menina de 17 anos, e ela falou assim, olha, quando eu li esse poema aqui, eu me vi aqui dentro. Isso foi o que eu ganhei com a literatura. E a admiração de um ídolo meu na época, que é o Sérgio Moreira, que na época que a música regional estava surgindo,
o Sérgio misturava o chamado rock rural com King Crimson, Frank Zappa e uma informação mais sofisticada, né? E o Sérgio, a gente chegou a trabalhar juntos na Gramofone, nessa loja, e chegamos até a dividir um apartamento e nós fizemos 4 ou 5 composições, e uma chegou a primeiro lugar uma vez na rádio em Patos de Minas, que eu achei uma delícia. Então, assim, são essas alegrias que a poesia me deu, né? Agora, o primeiro dinheiro que eu ganhei com poesia, porque eu sempre banco meus livros, então o lançamento é feito para zerar, foi no meu 9º livro, que é uma coletânea chamada Slow Food, né, que o Bruno Brum e a Ana Elisa fizeram, e eu recebi R$236 adiantados sem... É um cachezinho sem gastar nada. Foi a primeira vez que eu não gastei nenhum tostão com o livro, né? E me deu um retorno maravilhoso, porque aí você entende essa história de como é que é importante esses processos, esses projetos, assim como esse projeto, de popularização da literatura. Então, era um livrinho, né? Não sei se vocês conhecem Leve um Livro, é uma coleção de livretos, de coletâneas pequenas, e ele era distribuído gratuitamente no Lucas, no Conservatório do FMG, na Rodoviária. Então, por exemplo, amigos que eu tinha anos acharam esse livro, falaram assim, eu não sabia que você escrevia, me ligaram, já era meu 9º livro, né? Então, a importância que é ter esses projetos de popularização, né? Eu sinto uma tristeza danada hoje os nossos jornais não terem mais aquele suplemento, aquele espaço para poesia, né? Páginas. Porque é isso, né? Assim, eu acho que isso é fundamental, a popularização da literatura. Vamos perguntar, meus amigos, o microfone está aqui à disposição de vocês, senão eu fico monopolizando aqui a mesa. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Tunico, Thaís, o Kiko? Os moços. Coragem, gente, coragem. Vamos lá. Elas estão aí. E depois vai ser editado. Então, o que ficar aqui fica entre nós, né? E o que não for censurado vai ser editado. Ela vai passar para você aqui. Boa noite para todo mundo. Moço de suspensório. Quando eu era menino, minha mãe comprou um suspensório para mim, mas foi um horror. E é bonito, né? É charmoso. Né? É charmoso. Mas eu vou te contar o seguinte, que o Olavo Romano, né, presidente emérito da academia, é meu amigo de caravana, meu sócio, meu autor. Eu tive esse privilégio, né, de editar e ser amigo de colega de trabalho do meu autor favorito, né? Pois bem, aí eu comecei a usar suspensório porque você lembra, é confortável, que é o caso da barriga, do cinto, e é mesmo, viu? Vale a pena usar o tal do suspensório, é muito bom. Muito bem, ficou bacana. Eu não tenho tanta barriga, mas eu estou treinando, vou chegar lá, tá? Mas o que eu queria, puxando a roda da conversa, né, é que vocês três mesmo, qualquer um que se sinta à vontade, dissessem um pouquinho, porque eu rabisco algumas coisas, mas estou na posição de editor, né? Como que é para vocês... Vocês falaram um pouco, acho, né, Kiko, isso que você falou da menina, né, da dona lá, isso é muito bom, eu sou professor também, de ser lido pela gente simples, né? Talvez não dê para ganhar grana, né, é difícil mesmo, mas quando você tem esse retorno de um jovem da periferia, sabe, de uma dona, de um cara que não tem a instrução que talvez você tenha, que a Thaís tem, que o Tunico tem, essa viagem, né? O Tunico é um self-made man, viajou o mundo, viajou o Brasil, viajou em livros como vocês, né? Ainda mais num tempo esquisitíssimo como esse. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Aprofundassem um pouquinho nisso, de como que as pessoas estão lendo, o que vocês estão esperando dos leitores, dos jovens da periferia. O livro é um objeto muito caro também, né? Um objeto de fetiche ao mesmo tempo. O livro fechou no passado, o preço médio de 52 conto. Mais do que 1 quilo de carne, que também está caríssimo. Sim. Né? Fala um pouquinho disso pra gente. Posso falar? Claro, já que você está falando de periferia ou de leitores. Sabe, eu acho que essa distinção aí, para mim, né, me soa um pouco estranha, sabe? Porque eu acho que hoje as pessoas têm acesso a livros e a leitura e a textos, justamente porque todas as pessoas hoje têm um celular, né? Independente de classe social, independente de... Enfim. Então, o acesso à literatura, ele se dá muito através das redes sociais. E a gente tem que reconhecer isso. Então, quando se fala assim do livro em si, eu acho que o livro, enquanto objeto, né, ele vai continuar existindo e tal, mas os jovens, eles buscam outras formas de leitura, e eu acho que estão lendo, e isso independente. E quando você fala de periferia
produz muita coisa, né? Nós temos aí o movimento do Islã, que é muito forte. Então, se você pega hoje essa divisão, ela não está assim, dessa forma mais, sabe? Porque, na verdade, eu acho que nunca esteve. Só que hoje a gente tem conhecimento de que esses movimentos existem. Então, quando a gente fez, por exemplo, plantão aqui na porta do Palácio das Artes, para segurar a exposição do Pedro Moraleda, se não fosse a turma do Islã ficando firme junto com a gente não teria aguentado. Então, as meninas vinham num dia, os rapazes no outro, sabe? E foi juventude que ajudou a gente a fazer esse movimento aqui, porque senão não teria ficado. Então, esse leitor, para mim, ele existe, ele é forte, e o livro, como objeto, sim, é caro, mas eles buscam, né, as informações através de outros meios. E eu não enxergo assim que esse leitor seja diferente, não, sabe? Eu acho que o leitor de poesia é um leitor por si só, que a gente já pode falar. Se eu tiver 100 leitores, é muito, né? Eu acho que eu não tenho 100 pessoas que me leem. Então, quem lê poesia, efetivamente? Todo mundo conhece Carlos Drummond, todo mundo busca Carlos Drummond. Carlos Drummond, graças a Deus, né? Os jovens usam, Paulo Leminski usam. Então, eu acho que a leitura tá existindo, sim. Eu só queria completar um pouco, dizer o seguinte: a minha relação com a poesia sempre veio da música. Garoto lá em Patinga, eu não conseguia gostar de literatura, porque eles botavam um menino de 9 anos, 10 anos, sem repertório intelectual, para ler Ressurreição, para ler Olhar os Lírios do Campo. Eu não conseguia entender, eu não tinha código, eu não tinha repertório para entender aquela situação, para entender a conjuntura, para entender o porquê daquele livro. Quando eu voltei para Belo Horizonte, que eu convivi com essas pessoas, e devo lembrar que o Ronald Claver e a Ruth Silviano Brandão, meus professores, foram fundamentais para me mostrar essa nova poesia, assim como o Antônio Barreto e outros, e o Dolabella. Mas a primeira vez que eu tive contato com a poesia, que eu comecei a entender que poesia podia ser outra coisa, foi quando Paulo Diniz gravou E Agora José. Que para mim, Carlos Drummond de Andrade era um cara chato, um velho mala. Aí de repente eu vi E Agora José, e agora você, que legal essa letra. Quem fez isso? Carlos Drummond de Andrade. Eu vou procurar o livro. Entendeu? Eu acho que a música, a letra de música no Brasil, até por uma questão de ser um país pouco letrado historicamente, a letra de música é uma porta de entrada para a grande poesia. O Chico Buarque é um grande poeta, o Vinícius de Moraes simplificou, entre aspas, a poesia dele para virar um grande letrista. Você tem Antônio Cícero, você tem Ronaldo Basso, você tem Murilo Antunes, você tem grandes poetas que são também letristas. Então eu acho que a melodia, a música popular é a porta de entrada para a poesia. Muita gente vai, por exemplo, meus livros, eu tive no 2013, o Pó de Pedra, que eu lancei junto com o Chico de Paula, eu estava na Savassi tomando café com o Chico, e a gente falava, a gente vai fazer lá no Memorial Minas Vale o lançamento, eu e Chico, com projeção e tal, guitarra. Apareceu a Déa Trancoso. A Déa Trancoso é uma cantora do Jequitinhonha, não sei se todos conhecem, que tem livros discos cada vez mais sofisticados. Ela tinha acabado de gravar com o Egberto Gismonti, ganhando o Prêmio Internacional, etc. Ela falou, olha, eu lá no Jequitinhonha, quando eu ouvi no rádio a parceria de vocês dois, que chamava Necessidades, mas a música era muito ruim, o título era ruim, eu mudei para Oriente, mas chamava Necessidades. Ela falava assim, eu cantava, eu quero participar desse evento. Ela abriu, isso está no YouTube, vocês podem procurar lá. Ela abriu cantando a capela, Necessidades, e ela era uma pessoa que estava sendo disputada no Brasil inteiro, topou ir lá cantar de graça para a gente, porque essa música fez um grande bem para ela e ajudou a ideia a ir para outro tipo de literatura, outra poesia. E outra coisa também da poesia que eu acho importante, eu acho que essa história do rap muito interessante, mas antes do rap eu conheci o repente. Então outra coisa que me fez escrever foi aos 17 anos, eu estava em Olinda, teve um festival de repente. Então eu fiquei durante 2 horas vendo repentistas improvisando 10, 15, 20 minutos a partir de um tema, com versos perfeitos, dodecassílabos, e com muito humor, com muita imaginação. Então, o repente me fez, é uma das coisas que me fez vir para a poesia. Então, acho que a poesia é o grande veículo, tradicionalmente, né? Lembrar que antes da imprensa, a poesia antigamente era feita com canções, eram os menestréis que levavam a poesia através de suas canções, né? E eu acho que essa coisa é fundamental. E para os projetos,
eu gosto de usar, todo projeto meu atualmente eu uso isso, o Gil já deve estar cansado de ver isso, mas o Gil tem um disco pequeno chamado Sol de Oslo, tem uma música chamada Rap. Então ele usa uma coisa que eu resumi, mudei um pouco a forma de falar, mas é o seguinte, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então todo projeto que eu faço cultural, eu tento levar o máximo de sofisticação possível àquele que não teve alcance a essa sofisticação. Eu acho que o grande problema da poesia militante, da poesia mais sofisticada, ou de qualquer arte, é a pessoa achar que ela tem que falar só para os iniciados, tem que falar só para aqueles que entendem aquele léxico, só para entender, para fazer gracinha para os parceiros. Eu não faço poesia para meus colegas poetas, eu faço para o leitor. Eu faço pensando no leitor. E você, meu amigo Tonico, o que você acha disso tudo? Bom, eu acho uma opção de coisa, não sei nem se vai dar tempo de falar. Mas então vai achando aí com calma, porque Não, tem gente que vai fazer mais perguntas. Eu vou tentar dar uma abordagem para essa questão aí, um pouco diferente. Eu acho que não existe essa coisa do escrever para o simples, ou seja, quando o simples, aquela pessoa simples te dá o retorno. Não existe isso. Aquele simples tem uma mente tão complexa quanto do poeta que escreveu aquilo. Então, essa é uma questão só do diálogo entre quem escreveu e quem está lendo. Se não houver isso, não adianta. O Carlos Ávila é sofisticadíssimo. Ele pode detestar um poema ali, nem ler, nem sentir nada, esquecer que o poema não fala comigo. Não é ou não é? A mesma coisa as pessoas que estão aqui. E outros são capazes de chorar só de ouvir um poema. Não precisa ser o poema simplinho, o poema bobinho. Não. Poema, quando o Pound fala só a emoção perdura, e ele fala isso acho no ABC da literatura, ou na poética dele e tal, quando ele está escrevendo sobre o fazer poético em si, né? Ele diz isso, só a emoção perdura. E é verdade, não adianta, entendeu? Então, se você não emocionar aquele que está lendo, e a emoção não é chorar, não. A emoção é transformar aquela pessoa que está lendo em alguém que ela não era antes de ler. Posso interromper só para falar uma coisa, desculpa. Eu quero dizer que quando eu falo que não tem que ser complicado, não quer dizer que não tem que ser complexo. E o Miles Davis tem uma célebre entrevista que o Miles Davis, um gênio do jazz, que revolucionou o jazz pelo menos 5 vezes, aí perguntaram para ele qual que seria o show perfeito. Ele falou assim, seria eu entrar no palco, pegar meu trompete e tocar uma nota e ir embora. Então eu falo que o simples não quer dizer simplório. Escrever claro. Simples, aprendi isso no jornalismo. Assim. Então, você tem que escrever do jeito que a pessoa consiga ler, não quer dizer que tem que ser simplório, não. Eu acho que não pode fazer essa confusão do simples e do simplório, só isso. Outra coisa que eu acho é o que eu falei aqui, só para completar então, essa abordagem, é que ao escrever, você não está nada mais, nada menos do que buscando você mesmo. Você está buscando quem é esse cara que está escrevendo. Não importa se seja romance, 300 personagens do romance, cada romance tem uma gota, cada personagem tem uma gota, tem um DNA do autor, não tem jeito. Entendeu? Então, você encontra a humanidade toda diante de você. É isso que essa eu acho que é o foco. Então, não importa se é simples, se é humilde, se mora lá na favela, a sensibilidade dele é que vai contar. É a complexidade da alma, é a busca daquele cara que vai encontrar na minha busca alguma coisa que diz respeito, né? E o Cortázar falava isso, né? O Cortázar ele tem um texto muito bonito em que ele fala sobre ele estar fora de foco. Ele está sempre fora de foco do mundo. E aí ele começa a falar, e aí ele fala por que ele estava sentindo isso, naquele texto maravilhoso dele, no final ele fala assim, mas eu sou feliz nesse inferno. E ele publica um trecho de um poema do Edgar Allan Poe, que chama Alone, que eu traduzi, mostrei para o Afonso, na casa do Afonso, uma época, publiquei no suplemento literário. Os primeiros 4 versos é assim, não fui na infância como tantos, não fui nos tempos de criança como os outros, não vi a infância como tantos, do meu coração brotava incomum paixão.
Foi naquela época que o Cortázar veio aqui em Belo Horizonte, que foi a Ouro Preto, aquela viagem famosa? Não, foi bem depois. Foi depois. Eu fui encontrar com ele, eu fui encontrar com a mulher dele, né? Com a Unies, a ex-mulher, não, com a ex-Carvelli, lá em Ouro Preto. E lá eu pedi autorização para traduzir Notícias do Mês de Maio, que eu publiquei na revista Palavra. Era um poema de 8 páginas. Laís Corrêa de Araújo também traduziu o Cortázar, não foi, Xará? Eu traduzi o Cortázar. Muita tradução de Cortázar. Muito legal. Mais uma pergunta, Ótimo. gente? Vamos perguntar mais aí. Tunico, aproveitando isso aí que você está dizendo, né? E pensa, eu vou fazer uma pergunta para cada um, né? Porque aí fica uma coisa equilibrada a partir do que vocês estão falando aí que eu estou percebendo. Então, primeiro, para você, uma coisa que eu queria falar também, né? Que você está falando muitas coisas aí, mas e você mencionou isso agora, pouca gente sabe também que o Tunico fez inúmeras traduções, várias, principalmente de poesia beat norte-americana. Ele tem um papel importante no Brasil, teve aqui também em Minas, pioneiro, de divulgar essa poesia, né? Então, eu queria te perguntar, Tunico, assim, voltando para esse período, né, e como você tem muita ligação com isso, qual que é a importância para você desses poetas, da Beat Generation americana, para você, para o processo da poesia pessoal seu? Para a Thaís, eu vou perguntar que, da mesma forma, né, assim, quais são aqueles poetas que ela leu e que impulsionaram a ela, né? Eu sei que, por exemplo, ela tem uma relação grande com, por exemplo, com Cecília Meirelles, né? O tipo de poesia que ela faz também tem, eu já observei isso para ela, muitas rimas toantes, assim, uma sonoridade, mas que não é uma sonoridade um pouco diferente, estranha e tal, e que não sei se teria a ver um pouco com essa música, né, da Cecília também. Aliás, fazendo um parênteses, o Mário Faustino, grande poeta e crítico, né, ele falava que a Cecília Meirelles era a pessoa que melhor cantava, entre aspas, na poesia brasileira. Eu acho isso muito bonito. É muito sonora, né? Então eu sei que ela tem relação com isso, mas tem com outros poetas também. E aproveitando, finalizando com o Kiko, né, já que você falou, né, Kiko, justamente eu sei que você é um homem de música, de rádio, TV e de crítico de música, né, muito envolvido, você próprio falou e agora, né, que a música que te... eu queria te perguntar também sobre em que medida também essa coisa da letra de música, né, te impulsiona ou tem a ver com o seu trabalho também. Eu só gostaria de fazer um pedido aqui antes de você começar, Tonico, porque como o nosso tempo já está esgotando, para ter a oportunidade de mais uma pergunta, que vocês fossem razoavelmente breves nas respostas. Tentarei. Tá certo, Tonico? Tentarei. Bom, falar da Beat Generation é muito legal, porque quando eu entrei em contato com essa geração, eu percebi uma coisa fundamental para mim. É que aquilo, para mim, era o clássico do bafom, o clássico da contracultura, o clássico da subversão. Subversão de costume mesmo. Né? O Ginsberg não era só um poeta, o Ginsberg era um filósofo. Né? O Ginsberg era um líder espiritual, um líder carismático, né, nos Estados Unidos. Ele comandava coisas, ele falava com o universo todo. E ele, Ferlinghetti, o Gregory Corso, o Jack Kerouac, né, romancista, tal, mas tem poemas, tem. Eu traduzi do Jack Kerouac uns haikais, vários haikais dele. Tal. E apesar de o Uivo ser o grande poema do Ginsberg, mais conhecido, né, ele tem outros maravilhosos. Né? Ele tem o Kadish, que é uma oração, né, judaica, né, para os mortos, né, e ele faz para a mãe dele. É um negócio sensacional que eu traduzi também inteiro. Está lá na gaveta, porque aí chegou gente e publicou primeiro que eu. Mas tem poemas curtos. Então, e essa geração, ela percorre um caminho que vem da geração perdida, de 22, né? Vem lá atrás com o Walt Whitman, que é o poeta democrático. Tem um poema que fala assim: acorda, poeta, a democracia está morta, porque ele era o poeta da democracia, né? O poeta, sensacional, versos longos, e o Ginsberg vai atrás dele e se inspira nele. Tal.
Então, essa poesia, na verdade, ela é de uma qualidade exuberante, né? O Uivo, apesar de ter 18 páginas em corpo 12 e espaço pequenininho, ela é de uma beleza, é quase um épico de uma geração. E isso me fascinou muito, entendeu? Então, embora eu não tenha sido fortemente influenciado na minha poética, eu não tenho aquela verborragia, eu não tenho essa capacidade. É igual escrever romance. Você escreve conto, para escrever um romance é outra conversa, é outra coisa, né? A gente que percebe aqui, tem aqui um romancista aqui, a gente vê que, né, construir personagem tal não é fácil, então você vai embora. Então, agora, é fundamental essa. Quem não conhece, por favor, conhecer, buscar a Beat Generation, que o Kerouac traduziu como a geração benta. Beat de Beatific, que ele faz questão de dizer isso. Não é de beat o toque do jazz e tal, pá. Muita gente coloca como sendo, mas não é. Ele traduziu como Beatific, que é a redução para Beatific, que é o beat. Então é muito legal, adorei traduzir, acho que me fez muito bem, muito bem. E todo mundo aí que puder ler, faça favor. Eu tenho as traduções, como é que é o nome do cara que traduziu? Poeta lá da RPM, esqueci o nome dele. Cláudio Willer. Cláudio Willer traduziu. A minha tradução é melhor, na minha modéstia. Não, eu tenho que falar. Sem dúvida, né? Eu tenho que falar. Você mostrou seu post. Eu vou te dar, vou pedir para aumentar um pouco o seu tempo. A Thaís mostrou um pôster aqui. Eu fiz, na época que o Ginsberg completou 70 anos, eu fiz 4 posters. E falei o Uivo inteiro. Você viu o espetáculo? Bacana demais, muito bom. E minha tradução é forte. Eu não tenho medo de falar viado, de falar que eu dei o cu. Eu não sei, eu não sou viado. Então eu não tenho medo nenhum. Mas as pessoas que são gays, têm medo de traduzir como deveria ser, como tem no poema, sabe? Então, eu mandei bala. Ficou muito legal, eu gosto muito da tradução. Meus parabéns, Tonico. Agora vamos passar para a Thaís. Para a Thaís. Vocês estão ansiosos. Bom, então vou ser muito breve. Gente, obrigado, viu? Em termos de influência, sim, a Cecília Meirelles foi a minha porta de entrada para a poesia. Eu me descobri poeta depois de ler Cecília Meirelles, ainda criança, e eu isto, aquilo, enfim. E Cecília Meirelles, essa lírica que ela tem, tal, acho que me dominou, realmente me influenciou, e eu percebo ecos da Cecília na minha poesia. Por essa leitura muito jovem, né? Eu comecei a ler Cecília Meirelles muito jovem, e li muito Fernando Pessoa na minha adolescência. Então, eu acho que eu vim com 2 bases que são muito boas, assim, em termos de poetas, né? E depois fui descobrindo as outras poetas à medida que fui pesquisando. Então, Alfonsine Storni, que é uma poeta apaixonante. Quando eu descobri Alfonsine Storni, eu ainda li Alfonsine Storni em espanhol, lia no original. E Gilca Machado. E fui buscando as mulheres, a própria Laís, que é uma influência para mim, curiosamente, né, eu recebi todos os livros dela, e ela fazia tiragens pequenas, ela me achava e, de repente, chegava um livro dela na minha casa autografado. Então, eu percebo que essa influência também é muito grande, assim. Até a Maristela, ela deu uma entrevista recente, ela falou assim, a Thaís é herdeira da Laís em algumas coisas, assim. E realmente, porque eu acho que eu tenho essa influência mesmo, assumo. E é isso. E hoje, né, a poesia feminina está muito publicada, e eu tenho uma estante de poesia feminina que é bem expressiva, e acho importante que mulheres leiam mulheres. Então é isso. Bom, eu queria... daria 1 hora de conversa essa sua pergunta, então eu só queria dar um exemplo de como a música e a poesia são importantes juntas. Você está falando do Uivo. O Uivo, eu tentei começar a ler várias vezes, eu me perdia no meio do caminho. Como eu aprendi a ler o Uivo? Com Tonico Mercador, Murilo Antunes e Cláudio Venturini. Eles faziam performance com poesia audiovisual. Então, por exemplo, eu era um admirador da prosa do Bukowski, mas não conhecia poesia, conheci
nessas leituras do Murilo do Tunico e do Murilo. E então, assim, quando o Tunico e o Cláudio Venturini botaram beat nos beats, eu comecei a entender melhor, eu comecei a gostar mais. Então, para mim, eu acho melodia fundamental. Eu quero falar duas coisas rápidas que tem a ver com isso. Eu fui diretor de produção musical da Filarmônica de Minas Gerais. Não tem preço você fazer um concertos durante 2 dias, concertos didáticos. São crianças das escolas públicas que nunca foram a um concerto, descem do seu ônibus da sua cidade, vêm lanchando no caminho e assistem um concerto de música erudita de 50 minutos. Eu assisti vários concertos com crianças de 6 anos do meu lado, regendo no tempo, crianças que nunca viu uma orquestra na vida. Então, por isso que eu uso o Gil de novo. Então, essa coisa do simplório, da simplicidade, não. Dá para as pessoas o sofisticado, com o formato correto, com o tempo correto, que elas vão gostar, elas vão saber usufruir daquela informação. E a última, eu vou pegar na musicalidade, falar um pouco do livro que eu acabei não falando, né? Do Manuel de Berros. Ele vem de alguns meses de insônia em que essa gritaria, essa histeria das redes sociais, dessa polarização política estúpida que o Brasil vive de uns 3, 4 anos para cá, começou a me causar dor física, a ponto de 3, 4 horas da manhã eu acordar com os gritos do WhatsApp na cabeça, aquelas letras grandes e estupidez, pessoas inteligentes, sensíveis, perdendo a sensibilidade, perdendo a razoabilidade, perdendo... Nessa época eu cunhei uma expressão que eu falo que a democracia no olho dos outros é refresco. Então, atualmente, a democracia é só se a pessoa falar o que eu acho. Se ela não falar, ela não serve, ela não é cidadã, ela não merece respeito, ela não merece ser tratada como cidadão. Então, são esses ruídos, esse alarido das redes sociais que me fizeram escrever o Manuel de Berros. E por que a brincadeira com o Manuel de Barros? Porque eu acho que são esses momentos de delírio, esses momentos de insanidade, esse momento de violência. E eu sou pacifista desde criança, nunca briguei, nunca dei uma porrada, nunca tomei uma porrada. Então, eu acho importantíssimo você tratar a violência com humor, com leveza e com música. Então, eu tentei, nesse livro, extrair desse berreiro da internet o que ele pode ter de humor, o que ele pode ter de leveza. Leveza não quer dizer alienação, leveza não quer dizer estupidez, tá? Assim como simplicidade não quer dizer ser simplório. Então, assim, eu tentei resumir alguns sentimentos que eu captei nessas brigas, nessa loucura, e tentar tratá-las de alguma maneira com um pouco de humor, com um pouco de melodia, com um pouco de concisão. E nem sempre as palavras que estão aqui, porque tem alguns poemas que alguns militantes, amigos que eu já conversei, tem um poema aqui de 3 versos que tem um sinal de mais e um igual. Então eu peguei para cada amigo militante de uma causa, falei assim, como é que você mudaria essa ordem aqui? Fizeram umas 9 possibilidades diferentes. Cada grupo militante colocou, que eu falo sobre lugar de fala, né? Então, eu faço uma brincadeira com essa coisa do lugar de fala, como que as diversas gerações tratam essa história do lugar de fala, esse virou um clichê, né? Então, esse poema tem criado uma polêmica muito boa, e com a felicidade. A partir dele, o meu amigo mais bolsominion me chama de comunista, e meu amigo mais comunista me chama de bolsominion. Então, eu achei que chegou o seu objetivo, né? Então, essa é a ideia. É um livro feito para tentar traduzir esse momento e tentar suavizar, tentar trabalhar isso com humor e com uma objetividade poética, melódica e trazer algum tipo de leveza e exorcizar esses tempos. Por que eu usei o Manuel de Barros? Porque o Manuel de Barros, o Mário Quintana, a Cecília Meirelles, vários desses poetas são as pessoas a quem eu recorria nesse momento que eu acordava às 3, 4 da manhã com essas palavras batendo na minha cabeça. Então, eu levantava, lia um poema do Manuel de Barros, lia uma coisa qualquer do Bukowski, ou da Dorothy Parker, que é outra autora que eu gosto muito, e aí eu sentava, exorcizava e escrevia um poema. Eu fiz 32 rascunhos que depois fui elaborando e viraram a parte final desse livro que eu chamo de poesia física. É isso. Desculpa, mudei o tema, mas é porque eu acabei não falando do livro. Como o nosso tempo encerrou, eu vou me permitir abortar a última pergunta, mas não é possível. Desculpa, hein?
avisando que acabou. Como é que pode uma coisa dessa, né, mano? Esse pode. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique Cardoso, uma vez, estava tão infernal lá em Brasília que ele proibiu o celular entrar na hora das reuniões. Isso é um vexame. Eu gostaria, então, de pedir para a gente encerrar, porque já está na hora, que cada um lesse um poema para a gente encerrar com chave de ouro esse momento. Não é de glória, é aqui para nós. Eu achei ótima essa sua ideia. Então vamos lá. Olha que boa ideia eu tive. É o seguinte, vocês querem um poema sério, um poema sensível, ou vocês querem um poema pornográfico sacana? Pode aí a votação, vamos à votação aí, ó. A censura acabou, pode votar, ó. Olha lá, ó. Hein? Ó. O pornográfico? É, então vamos lá. Faz parte da Flor de... Esse eu sei de cor, ó. Então E eu fala. não sei. Vamos ver se eu não tropeço. Bom, esse poema, eu vou só dizer assim, ele é estrambótico, é um soneto estrambótico de 17 versos, que é como o Aretino escrevia. E é uma homenagem ao Aretino. Então ele começa assim. Falar de cu, icona e pica, Aretino já o fez, e com que rimas? Louco e precioso amor que edifica o mundo da luxúria que alucina. De cima a baixo a língua peregrina pelo belo corpo que se abre ao meio. A boca que implora a úmida vagina somente serve a pica que mata seus anseios. Buscando sem cessar o gozo que liberta, macho e fêmea se unem nesta sina. Aqui pecado não existe que reprima essa quimera sensual que nos desperta. O poeta estava certo. No mundo que se preza, fuder é muito mais que luz e trevas. Amantes, para a relva, entregue-se ao tesão agreste que anima a nossa vida breve e aretina. Fome da noite. Com sexo espalhado pela grama espessa em macia manhã, um jardim de estrelas brota, ramas pelas paredes, arranhadas de palavras únicas. Me chamas, flor, égua, corça, totalmente imerso, touro, pássaro, corcel alado. Amamo-nos à nossa maneira, certa voragem da forma, o visgo escorrido de uma planta leitosa, fruta que explode ao mínimo toque de um dedo. Saciados sem fastio, ciciamos, pétalas ou asas, sonolentas, lentas na aragem. Bom, eu vou ler um que foge um pouco dessa coisa política, porque, né, pelo que eu falei, parece que o livro é todo em cima da política, não é só a parte final. O resto tem o lirismo, que é meu tradicional, minhas melodias, e chama Maríntima. É um dos preferidos do meu Mário Alex Rosa, que fez meu prefácio. Um dia será assim. Sem saber que esqueceu, sem lembrar de não querer, ela vai esquecer de esquecer que esqueceu. E o que já foi um dia meu, será de novo meu e nosso. Vai lembrar meu nome de cor, vai reler e recitar meu poema de dor e ver que a dor de dar sem troco na troca é do jogo, da história, do mar, que é mesmo o mesmo, da onda que volta, mas corre o tempo entre ir e voltar e vir. Muito obrigado a todos pela presença esta noite gloriosa de louvor e de saudação à poesia e aos nossos queridos e grandes poetas. Agora vamos aos autógrafos.